Eu vou contar uma coisa pra você que pode parecer inclusive mentira, mas você consegue ter um desempenho maior do que 95% dos investidores do mercado cripto ao simplesmente seguir uma estratégia. Isso pode parecer maluquice, mas estratégia exatamente, juro pra você, mas é exatamente o ingrediente secreto que impede que centenas de milhares de investidores do mundo cripto tenham algum nível de sucesso. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a estratégia que eu acredito que é a melhor para pessoas que estão iniciando, assim como pessoas que já têm algum tempo no mercado e que estão executando. Inclusive é essa a estratégia que eu utilizo no mercado de criptomoedas e que tenho utilizado desde 2017. Acredito que muito possivelmente eu só estou no mercado cripto até hoje porque eu tive a capacidade de executar essa estratégia com perfeição. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que ela funciona. Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Meu nome é Arthur Campos, eu gosto bastante de falar sobre criptomoedas e por aqui vocês vão encontrar cada vez mais conteúdo sobre esse assunto. Então, meu querido, se você ainda não está inscrito aqui no canal da Nova Dax, faça o favor de se inscrever e ative o sininho das notificações que você vai receber aí cada vez mais conteúdo sobre criptomoedas. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. Pessoal, eu quero fazer esse vídeo por causa de um motivo muito simples. A maioria das pessoas no mercado cripto não tem um rumo para onde elas precisam ir. As pessoas acabam sendo inundadas com 1 milhão de narrativas que podem parecer muito lindas no papel, mas que acabam distraindo o investidor do propósito real de investir em primeiro lugar, que é acumular capital e fazer com que este capital que foi acumulado possa ser multiplicado com o passar do tempo. E o que é investir em criptomoedas em primeiro lugar? Investir em cripto é uma coisa muito simples, mas que a maioria das pessoas acredita que é algo diferente. Mas é simplesmente você se aproveitar dos movimentos do mercado para poder ganhar algum dinheiro. Ou seja, o mercado sobe, desce e você entra e sai nos momentos mais adequados para você conseguir ganhar alguma coisa. E existem dois jeitos de você conseguir operar no mercado de criptomoedas, que seriam aí você apostar ou na alta com uma posição long, ou então apostar na baixa com uma posição short. Este movimento do mercado permite que a gente lucre, inclusive quando ele vai para baixo também. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas pessoalmente eu acredito que isso aqui já é algo que acaba dando problema para muitos investidores, porque você olha um monte de coisa diferente e fica pensando, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Hoje em dia existem três principais estratégias que as pessoas estão utilizando, que são o swing trade, que é basicamente você comprar uma criptomoeda, esperar algumas semanas para ela poder fazer o seu movimento e depois você executar aí a sua operação. Então você compra e você vende quando ela estiver num patamar mais alto, ou então você pode entrar vendido quando ela estiver num patamar alto e entrar comprando aí para poder finalizar a sua posição quando ela estiver num patamar mais baixo. Existe a possibilidade de você fazer day trade também, inclusive tem uma versão ainda mais malucona do day trade que é o scalp, e eles são basicamente uma modalidade em que você compra uma criptomoeda e vende ela no mesmo dia, ou então você vende e compra no mesmo dia. Você faz uma operação com o objetivo de ganhar dinheiro com esta alta do mercado ou essa baixa do mercado e realiza a sua operação no mesmo dia. E existem as pessoas que fazem o bom e velho buy and hold dentro do mercado de criptomoedas. E assim, todas essas três estratégias, elas têm o potencial de produzir resultados. Não tem nada de errado em você fazer um swing trade, em você fazer um day trade, em você fazer o hold de alguma criptomoeda que você queira. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas quando entra no mercado acaba sendo exposta aí a diferentes narrativas e diferentes estratégias que as pessoas acabam fazendo. Inclusive, acredito que esse é um dos maiores males da internet para as pessoas que estão iniciando no mercado de criptomoedas, porque você vê todas essas estratégias, você pensa, meu Deus, eu preciso aplicar isso, depois eu preciso aplicar isso, depois eu preciso aplicar isso, e você acaba que não faz nada. Mas o grande ponto aqui é que quando você faz alguma coisa dessa,
dessas, principalmente quando você faz um trade com um período de tempo um pouco menor, então o day trade, o scalp, a gente acaba entrando num problema muito grande. Ele é algo que a maioria das pessoas que fazem hold acabam acreditando que não se aplicam a elas, mas elas também estão entrando nesse problema da mesma maneira, que é o problema de cometer erros. Cara, o mercado, ele varia o tempo todo, ele tem altas, tem baixas, e essas altas e baixas podem ser causadas por N motivos. O grande ponto é que quando a gente está no mercado de criptomoedas, um mercado tão volátil assim, é muito fácil você se perder nas emoções e acabar tomando más decisões. E essas emoções podem ser medo ou podem ser ganância. Ambos têm um ponto ruim, na minha visão, que é a chance de você errar achando que você está fazendo certo. E quanto mais você erra, você fica mais distante do seu objetivo, que é acumular dinheiro. E no mercado, a gente não pode ficar errando, porque quando você erra, você tem um caminho muito mais longo para ser percorrido para você poder chegar no seu objetivo. Imagina que a gente tem um lindo capital de, sei lá, 100 mil reais. Desses 100 mil reais, você entra, você comete vários erros e você acaba perdendo metade de tudo que você colocou. Você acaba ficando com só 50 mil reais. Então, você perdeu metade do seu dinheiro. E aí você fala, pô, com investimentos eu quero recuperar o dinheiro que eu tinha quando eu entrei no mercado. Nesse caso, você não precisa recuperar os 50% que você perdeu. Afinal de contas, você não consegue fazer isso. Não é assim que a matemática funciona. Porque o investimento, um ativo, principalmente um ativo volátil como criptomoedas, não tá pouco se ferrando quanto que você tinha quando você investiu da primeira vez. Isso não faz a menor diferença. A única coisa que faz diferença é a quantidade de dinheiro que você tem no mercado agora e o que vai acontecer no futuro. E o ponto é que se você tinha 100 mil e você perdeu 50 mil, ficando apenas com 50 mil reais, então você precisa multiplicar o dinheiro que você tem agora para poder chegar nesses 100 mil. Nesse caso, multiplicar em 2 vezes, uma valorização de 100%. Então observa, você perdeu 50%, mas você precisa ter uma rentabilidade de 100%. E quanto mais você perde, mais essa rentabilidade precisa ser maior. Logo, é muito mais fácil você só não cometer os erros que te fizeram perder tanto dinheiro assim, do que você ficar subindo e descendo de maneira desnecessária. E como que você consegue utilizar uma estratégia que te permite fazer essa alocação no mercado volátil sem que você corra tantos riscos assim? Meus queridos, esta estratégia é uma mistura do bom e velho buy and hold com uma pitadinha de DCA e um pouquinho de rebalanceamento de carteira. Como é que funciona essa estratégia? Para começar, você vai definir uma estruturação do seu portfólio que vai estar de acordo aí com a sua personalidade como investidor. Então, você é um investidor que está buscando uma volatilidade muito alta, que não está se ligando em perder dinheiro e você acredita que você vai ganhar muito se você apostar em altcoins, por exemplo. Nesse caso, pode ser uma boa ideia você pegar o seu dinheiro e alocar ele com uma grande porcentagem do seu portfólio em altcoins, uma pequena porcentagem em Bitcoin, pouquinha coisa, uma grande porcentagem também em caixa para você poder aproveitar oportunidades. Caso você já seja um investidor que esteja há mais tempo no mercado e você está querendo sair de tanta volatilidade, pô, nesse caso, então você pode ter uma pequena reserva de oportunidade, mas você deixar uma alocação maior em Bitcoin e menor em altcoins. Isso aí vai variar muito do seu gosto, beleza? Mas o ponto aqui é que fazendo uma alocação pré-definida em ativos diferentes, você acaba fazendo uma coisa muito interessante. Você consegue fazer a estratégia de DCA não necessariamente em um único ativo, como seria o caso de você comprar Bitcoin todo santo mês. E por que DCA seria uma coisa interessante de você fazer em um ativo como Bitcoin, por exemplo? Nesse caso, o DCA seria interessante porque ele te permitiria você estar investindo no mercado quando ele está na baixa, quando ele está na alta, mas você sempre estar no mercado, para você nunca perder oportunidades. E isso significa basicamente que você está fazendo o seu aporte com um período predefinido. Então você vai fazer o seu DCA, pode ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser quinzenalmente. Eu gosto de fazer mensalmente. Não tem uma diferença tão grande assim qual que vai ser o período do mês. Se você gosta de fazer as coisas de uma maneira um pouquinho mais parcelada, você pode fazer aí, claro, de maneira semanal, mas o desempenho não vai mudar tanto assim a longo prazo. Mas o ponto é, será que é a hora certa de você fazer DCA nessa criptomoeda e não em outra? Será que é a hora certa de você estar de fato aportando em uma criptomoeda? Nesse caso, você pode fazer o DCA na sua carteira
carteira, você coloca o dinheiro sempre na sua carteira, no seu portfólio, de uma maneira que ele vai reposicionar o balanceamento original que você colocou. Eu vou dar um exemplo aqui da minha própria carteira de criptomoedas, do jeito que eu estou fazendo ela hoje em dia. No momento, eu tô com uma carteira que está 50% posicionada em stablecoins, no caso, o USDC e o USDT. Eu tenho desses outros 50%, 40% que estão posicionados em Bitcoin e Ether e 10% que estão posicionados em altcoins. Então, a gente tem aí toda uma carteira, metade está em stablecoins, que vão basicamente dolarizado, e eu tenho outra metade que está um pouquinho em altcoins e a outra grande parte em Bitcoin e Ethereum. E nesse caso, quando eu vou deixando ela no mercado, essas criptomoedas, essas altcoins, esse Bitcoin, esse Ether, eles vão variar de preço. Vai ter dia que vai subir, vai ter dia que vai cair, e conforme o preço caia, de outro suba, isso vai fazer com que o meu balanceamento da carteira acabe sendo diferente do que eu tinha planejado originalmente. Então, imagina que o Bitcoin sobe muito e as outras moedas acabam ficando um pouco para trás. Nesse caso, a minha porcentagem de Bitcoin na carteira vai estar muito maior do que eu deveria. Imagina que a minha porcentagem da carteira de Bitcoin fica aí, sei lá, cara, em 80%. Nesse caso, eu não vou poder deixar ela ali. Eu preciso fazer alguma outra coisa para eu poder rebalancear, para eu poder colocar mais em caixa em stablecoins. Nesse caso, o que a gente vai fazer vai ser, sempre que a gente tiver um novo aporte, fazer em outras criptomoedas até aquele percentual ser preenchido. E caso isso não tenha a possibilidade de acontecer com o aporte que eu estiver fazendo, aí nesse caso a gente vai lá e vende o Bitcoin. Isso pode parecer um pouco esquisito, pô, Arthur, você tá falando de vender Bitcoin, você tá maluco? Mas isso é um ponto positivo, porque concorda comigo que só aumenta a proporção na sua carteira a ponto de ultrapassar muito o patamar que foi estabelecido quando a gente está tendo uma alta muito grande dos preços. Nesse caso, vale a pena a gente realizar um pouco de lucro para poder fazer com que a nossa carteira fique balanceada. Essa é a estratégia. E o interessante dela é que ela permite que a gente sempre compre no fundo e sempre venda perto dos topos. Nesse caso, a gente não está falando necessariamente de você acertar 100% todas as vezes quando é o fundo e quando é o topo, mas você sempre vai estar comprando quando estiver no fundo e você sempre vai estar vendendo quando estiver no topo. Essa é uma estratégia muito interessante, ela funciona inclusive em outros mercados, as pessoas fazem ela muito no mercado de ações, por exemplo, e no mercado de criptomoedas ela tem funcionado muito bem para mim e para outros investidores também. Ela é uma coisa que permite que você tenha bons resultados e que você não fique preso nas suas emoções. Pode parecer um pouco chato eu falar assim, mas para as pessoas que estão de fato interessadas em ter algum resultado no mercado de criptomoedas, isso pode funcionar muito bem, porque ela permite que você sempre esteja presente no mercado nos dias bons e que você sempre esteja saindo do mercado nos dias ruins. E quando você estiver colocando dinheiro no mercado, principalmente quando você estiver colocando uma parcela que você sabe que vai ficar ali na sua carteira durante um bom período de tempo, pode ser uma ótima ideia você deixar ele dentro de uma carteira privada para que você tenha a segurança de estar com as chaves ali, você não ter o problema de deixar esse dinheiro à mercê aí de alguma conta que vai dar algum problema em algum lugar. Vi gente falando nos comentários de um vídeo anterior meu que estava deixando dinheiro em conta de banco digital. Cara, isso não é uma boa ideia, coloque dentro de uma carteira. E se você tá achando que você não vai fazer isso porque você precisa pagar centenas de reais, alguns milhares de reais numa carteira física, pode ficar tranquilo que não tem nada disso, você pode fazer de maneira 100% gratuita com algumas extensões de navegador no seu Google Chrome mesmo. E se você ainda não conhece quais elas são, é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te apresento as melhores carteiras para você guardar as suas criptomoedas.